Estamos em teologia básica. Vamos falar sobre o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Essa palavra, pastor, o Senhor é o meu pastor, nós podemos dizer que é Yahvé Ra. O que tem a ver um pastor? Por que Deus é o nosso pastor? O Salmo 23 é interessantíssimo, um texto que nós conhecemos muito. Tem pessoas que sabem o Salmo 23 de cor, que conseguem ver então a beleza de Deus como pastor. Esse salmo vai mostrar, é claro, um salmo de Davi. Davi conhecia muito bem o que é ser um pastor, era seu ofício antes de ser rei, e ele exerceu seu reinado com essa mentalidade de pastor. Ele, em outras ocasiões, chamou Deus do pastor de Israel. E no Salmo 89 fala que Davi pastoreou o povo de Israel. O que é um pastor na Bíblia? O pastor na Bíblia é aquele, e na história, na verdade, não somente na Bíblia, é uma pessoa que não somente apacentava o rebanho no sentido de dar comida, mas também de procurar os melhores pastos. Não era somente aquele que dava água para beber, mas procurava as melhores fontes, águas mansas e tranquilas, águas transparentes, onde o animal poderia beber sem dificuldade. O pastor também deveria ter como ofício o cuidado do rebanho e impedir que as ovelhas se afastassem do rebanho, porque era muito comum das ovelhas, por causa dos seus problemas de visão, se afastarem do rebanho e, perdidas, elas não conseguiam retornar para o pastor. Então o pastor tinha que sair, deixar as ovelhas num lugar seguro e ir atrás daquela que se perdeu. O pastor tinha que dar a sua vida pelas ovelhas, salvar as ovelhas dos predadores, seja urso, naquela época leão, ou lobos. No tempo de Israel haviam leões. Nós vemos inclusive gravados de Assurbanipal da Assíria, a caça de leões. Então não é uma coisa somente que na Bíblia está. A arqueologia e a história confirmam que naquela época havia leões nessa região da Ásia. Então o trabalho do pastor é um trabalho árduo, um trabalho que não tinha descanso nem férias. E quando Davi fala no Salmo 23 que o Senhor é o nosso pastor, ele vai falar justamente disso, do cuidado de Deus permanente. Fala, nada me faltará. Também fala sobre o sustento que Deus nos dá e o repouso que Ele nos dá quando nos leva a pastos verdejantes, a águas de descanso e refrigera nossa alma. Da guiança do Senhor, esse cuidado de Deus nos direcionar pelos seus caminhos, as veredas de justiça por amor do seu nome, que também mostra a graça de Deus em todas as coisas. E mesmo que no percurso a ovelha tenha que passar por lugares onde os predadores estejam escondidos e a sua vida corra risco, que é o vale de sombra da morte, a confiança da ovelha não estava na sua própria capacidade, mas no cuidado do Senhor. Por isso que fala que não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e cajado me consolam. Mas também o cajado e a vara trazem aquela ideia de correção. A vara também era um instrumento de correção para a ovelha. E o cajado era um instrumento de direção. Ambas as duas serviam para direção, correção e defesa. Então, sempre que nós veíamos o bom pastor, nós podemos ver um Deus que corrige, um Deus que guarda, mas também um Deus que nos protege e luta as nossas batalhas. Também é um Deus que nos dá o refrigério necessário nos momentos de adversidade. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Ele nos livra daquelas coisas que incomodam a nossa vida quando unge nossa cabeça com azeite. Esse óleo que era derramado era justamente para evitar que moscas e outros insetos incomodassem a ovelha e tivesse a tranquilidade de andar sem o incômodo dos insetos ao redor. E o cálice transborda também mostra a ideia da abundância do Senhor no cuidado dos seus filhos. No fim do Salmo fala que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. A ideia desse texto no hebraico é justamente que a bondade e a misericórdia nos perseguem, nos indo por um lado e ela atrás de nós nos seguindo. Davi mostra que mais do que procurar a bondade e a misericórdia do Senhor, elas nos são concedidas pela graça. E por isso que habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A gratidão nos leva não somente a querer estar na presença de Deus continuamente em oração e estudo da palavra, mas também de nos reunir juntos como igreja para louvar e bendizer o seu nome.
O bom pastor, então, nos fala sobre o cuidado do Senhor, essa proteção de Deus, esse cuidado amoroso do Pai. Nos mostra também Cristo como bom pastor, como a porta das ovelhas também. Ele é a porta onde nós podemos encontrar segurança. Ele é o pastor porque ele dá a sua vida pelas ovelhas. E também o Salmo 23, para nós pastores, nos ajuda a ver até que ponto nós podemos chegar e até onde Deus como pastor chega. Tem coisas que nós como pastores não conseguimos fazer, mas tem coisas que Deus consegue fazer. O nosso trabalho como pastores é justamente levar a pessoa ao entendimento de Deus como pastor, para que ele possa ver no bom pastor aquele que realmente os leva para águas mansas. Mas nós também como pastores vemos que esse também faz parte do nosso trabalho e vocação. Nós temos que levar as pessoas ao entendimento de Deus, um entendimento bíblico saudável, justamente como os pastos verdejantes, águas de descanso, ensinar a pessoa a confiar em Deus no meio da adversidade, porque no vale da sombra da morte, dificilmente nós podemos dar esse descanso, mas Deus dá. Nós temos que ensinar as pessoas a confiar nesse Deus, a confiar em Deus, no cuidado amoroso do Senhor. Eu posso te dizer que do verso 1 até o 3, nós pastores podemos aplicar isso dentro do nosso ministério, mas a partir do verso 4 até o 6, é somente Deus que pode fazer isso. Então, é Deus o nosso pastor, a nossa confiança. Confia nesse Deus que é o nosso pastor. Isso é teologia básica nos estudos no nome de Deus. Que Deus te abençoe.